Tá com o microfone desligado, tô aqui falando, igual o maritaca. Sabe que eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, né? Porque ele fala dos atos, e aí Michele ficou refletindo, né? Cada ato forma um filho, né? Só que aí ele fala também de correspondência, né? De disposição das almas, que a gente tem que levar em conta também, né? Só que o que eu fiquei pensando assim, com os nossos atos, a gente traz a divina vontade para a Terra, né? Porque aí ele fala, assim, no sentido de que ele fala que tem que ser em nós, né? Dentro de nós, ele fala que tem que ser dentro da criatura. E aí, então, a gente traz e transfere para as outras gerações futuras. Porque com os nossos atos, a gente tem que lembrar do orvalho benéfico, né? Que a gente faz em nome de todas as criaturas. Vai juntando um monte de trecho na nossa cabeça, né? Na hora que ele fala, na hora que ele vai falando. Então, é só mesmo, assim, para confirmar mesmo, né, que o quanto é importante os atos, né, ele fala dos atos serem as armas, então vai juntando na nossa cabeça todos os trechos, né, que a gente já viu, mas o que eu queria frisar era isso, é que a gente traz nos nossos atos, assim, a vida da divina vontade vai sendo transmitida, né, então a gente vai vivendo na divina vontade, isso vai sendo transmitido também, né, para as outras gerações, não só nos vídeos que eu estou falando, é isso que eu estou querendo dizer, a vida divina vai povoando a terra, né, e aí as outras gerações vão recebendo também, através de orvalho benéfico, também, é como se a gente dissesse para Deus, olha, eu quero a vida divina aqui, na terra, não só no seu coração, não só na sua vida, né, a gente vai dando um sim para Deus também, em nome de todos, né, é maravilhoso demais esse trecho, incrível. Eu vi uma imagem de um ovo, assim, né? Tem uma parte que ele fala aqui, né, em cada ato demais que se faz nela, eu fiquei imaginando um monte de ovinho, né, que tem uma vida ali dentro do ovo, né, e aí em cada ato demais que se faz nela, vem encerrado o ato gerativo, que é um ovinho ali, que possui a criatura ao fazer seu ato nela, empresta-lhe o véu, que é esse, o espaço onde vai formar o parto dessa vida. Então, eu fiquei imaginando, assim, né, um ovo, né, não sei, onde está formado ali, imagina como se a gente ficasse grávido em cada ato, é como se nós ficássemos grávidos em cada ato que nós fazemos. Né, sim, tá porque falando é a gente aqui. que está gerando a vida, né? Que a criatura, ao fazer seu ato nela, na divina vontade, empresta-lhe o véu, onde formar e esconder este parto divino. Então, empresta um véu, empresta a sua estrutura para surgir esse parto divino. Enquanto é cumprido o ato, assim minha vontade gira pelo mundo inteiro para encontrar as almas mais dispostas, e ela vai levar nós somos ali um laboratório que vai levar, né, essa vida que como se a gente fosse, né? Vai ser como que é o nome do bichinho lá, a cegonha que vai levar o nosso filhinho. E esse filhinho, né, tem outro filhinho. A alma que está disposta a aceitar essa vida nela, né? Então vai levar a cegonha, a divina vontade é uma cegonha que pega o nenenzinho da gente e vai levar esse neném para poder colocar na pessoa, para ela criar lá, né? Enquanto é cumprido o ato, assim minha vontade gira pelo mundo inteiro para encontrar as almas mais dispostas que vão adotar o nosso neném, né? E põe nelas o seu parto gerado. Olha lá, o neném. Vai distribuir os nossos nenéns por aí. E forma um tem uma parte que fala ali. Reino do seu filho. Tem uma parte que fala: quem me faça gerar minha vida em seus atos, minha vontade divina está como a terna mãe que sente em si a ação de suas vidas, que quer trazer luz para formar a longa geração de seus filhos. Aí eu acho que é número, deixa eu ver. É na parte 4, mais embaixo, que está falando. E compara com a mãe que externa, mãe que está grávida, a geração dela. Um filho vai gerar outro filho, né?
A vida, a vida, ela multiplica, né? O conhecimento é o conhecimento que vai passando de geração em geração. E a gente vai aprendendo, aprofundando mais, né? E a gente vai passando isso para frente. Eu lembrei do que Jesus falou. A Luísa, ela faz um monte de perguntas para Jesus. É isso que Jesus falou. É maravilhoso a Luísa, que ela faz umas perguntas assim que Jesus vem falar e esclarece assim, um monte de coisa. Ela perguntou assim. Ela estava falando de Adão. Eu acho que eu não lembro a pergunta dela, mas Jesus perguntou assim. Jesus falou: Adão, depois que ele saiu da divina vontade, ele não teria nem como falar. Ele não falou da divina vontade mais para as próximas gerações. Ele não falou, ele não tinha capacidade de falar, ele não tinha capacidade de falar, e ao mesmo tempo ele sentia uma dor tão grande por ter perdido a divina vontade, que quando ele pensava nessa vida que ele tinha antes de pecar, ele sentia uma dor tão grande que ele ficava mudo e não falava. Então ele não falou, então ele não passou para frente, então ninguém viveu na divina vontade, ele não falou, ele não doou, ele não fez esse ato de comunicar esse conhecimento, que não tinha como ele falar, porque ele não sabia mais falar, e ao mesmo tempo, quando ele lembrava de Deus, assim, dessa vida com Deus, do que ele perdeu, ele ficava sentindo tanta dor que ele ficava mudo. Então, aí eu fiquei pensando, então, assim... ele não possuía mais. Ele não possuía, então não tinha como ele doar, né? Então, esse conhecimento vai passando de geração, vai sendo transmitido. Vai sendo transmitido. E se a gente não fala, vai acontecer igual a Adão, não passa para frente. Entendeu? Entendeu? Tudo espiritual. Assim? Não precisa se preocupar com o microfone, com a qualidade do áudio. Entendeu? Não precisa se preocupar que tudo é espiritual. Jesus, ele sempre me acalma dizendo isso. Não precisa se preocupar que você está agora, nesse momento, limpando a sua casa e não está fazendo vídeo. Você está fazendo o ato na divina vontade. Tudo isso aí vai flutuar, vai andar por aí. Não vai, seus pensamentos, né? E é o que ele está falando no trecho, né? Que ele vai atuar através É ele que vai, né? É ele que vai. Você faz o ato e é ele que vai nas almas para abraçar elas e alcançar elas. Eu acho que é porque também a gente dá o sim em nome delas, né? A gente faz a nossa consagração e a gente fala, eu quero, divina vontade, reina na minha vontade. Então a gente está dando sim em nome delas também, né? Ele vai, bem, né? É um bem, e as almas têm à disposição, né? Tem almas que estão lá pedindo para Deus, volta Jesus, volta Jesus. Quando a pessoa fala volta Jesus, é porque ela está muito frustrada com o que ela está sentindo na terra, da vida na terra, né? E isso é uma disposição que ela está abrindo para uma coisa nova, para algo novo. E muita gente fala isso, muita gente tem isso. Então a gente tem que confiar que essas disposições surgem de verdade, não tenha dúvida disso, né? Muitas pessoas estão frustradas diante da vida na Terra e precisam ter um sentido novo, e é nessa hora que a divina vontade, de repente, consegue, entendeu? O interesse de alguém que procura algo a mais, né? E quem mais quer falar? Hilda, desculpa, Hilda, passei aquela na sua frente, pode falar. É assim também, né, que eu vi, o que é interessante, né, o empenho de Jesus de achar, né, de encontrar essas pessoas que têm essa disposição de viver, né, a vontade dele. Isso é que é o problema, né, a situação do ser humano. O querer dele, né, de trocar a sua vontade humana pela vontade dele, né, como essa mulher aí que a Aline está contando aí, né, só faltou ela dispor a vontade dela e colocar a vontade dele, né, na vida dela, para que Deus pudesse agir. E ficava até mais fácil dela ter a volta do marido, né, porque Deus ia agir na vida dela através disso, né, dessa situação em que a pessoa está vivendo. É só abrir mão. O que Jesus queria justamente que ela desapegasse, né, fizesse um desapego do marido, né? Jesus estava esperando isso, que ela, desapegasse, seguisse em frente e sentisse paz, né, na solitude dela.
mas ela não perdoa estar sozinha, ter sido deixada, ela não segura, né, não larga o osso, entendeu? Então, Ela fica, é largar o osso. Aí a pessoa acha que está sendo sustentada, segurando numa coisa que não tem vida, né? Que a vontade humana, que vida pode dar, transmitir? Nenhuma, né? Então, só Deus é que vida. Ele que é a fonte da vida, ele que vai entrar no coração e transformar. Então, só precisa a gente confiar e acreditar que ele que é o Senhor, que pode fazer todas as coisas, igual que falando nos Atos, os nossos atos, os atos dos filhos, né, que vai gerar outros filhos. Então, esse gerar filho, nós somos apenas a incubadora, igual você falou, né, o útero para gerar, mas quem gera é Deus, ele que vai enxergar o coração, né, e fazer a obra nos corações, ele que vai abrir a mente, ele que conhece os corações, então ele que vai encontrar essas almas. E aí, se tem alguém que está, igual era ela, é esposa, e Deus está vendo que ela precisa do esposo, ele fazia a obra, mas ela pensou, não, eu prefiro ficar na minha, eu esperando por mim, do que esperar em Deus. Isso é que é o mais difícil. ela estava pegada nela, né? Enquanto eu estiver aqui, com essa disposição, querendo o meu esposo de volta, vigiando, né, a vida dele, que ela vigia a vida dele. Você precisa ver, eu perguntei para ela, como você está? Dela, ela falou nada. Agora, do esposo, você precisa ver, do ex-esposo, ela falou a vida dele inteira, o que ele tinha feito, o que tinha... Vocês acreditam? A mulher está vivendo para vigiar a vida do esposo que está morando com outra pessoa. Pois é, então, igual, assim, eu já tive mais ou menos era desse isso que jeito. Jesus queria, era desapegar ela dessa necessidade de ficar olhando para a vida do ex, ficar com ele, focada nisso, seguir em frente, bola para frente, ver vida além né, do esposo, ver uma vida além, né, se libertar, e depois era mais fácil para ela conseguir de volta ao marido. Olha o coração de um ser humano. Eu tenho experiência disso, que eu já vivi, eu já segurei em umas coisas desse jeito. Eu tive um namorado, quando eu tinha um namorado, foi o último namorado, eu segurei para não abrir mão dele, eu chorava tanto que o homem era muito custoso, e eu não queria abrir mão, mas enquanto eu não falei, Jesus, eu não quero mais, se eu pode tirar, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Gente, ele faz a obra, na hora que a gente deixa ele fazer, né? Ele faz a obra. Então, só quer que a gente tenha a disposição de deixar ele fazer a vontade dele, né? E aí, amém. Amém. Francilma, pode falar. Acho que ela saiu, né? Liz, pode falar, então. Silma tá aqui. Então, ok, ali. Não, saiu né, não ergueu mais a mão. A próxima é a Liz, então. Pode falar, Liz. Eu estava observando um trechinho do texto de hoje, né, que me chamou a atenção. Na verdade, o trecho é até grande, né? E aí eu estava pensando o que era que Jesus queria dizer, né? Quando ele falou, deixa eu ver se eu pego aqui. Na verdade, é a Luísa, né, que tá falando. E aí ela diz assim: enquanto dizia isto, meu doce Jesus fazia ver que tinha em seu coração divino todos os atos feitos em seu querer, incluídos também aqueles da Mãe Celestial, que eram muitos, e dentro de cada um dos atos, gerada a vida da divina vontade. Como se não os pudesse mais conter, movia o passo. Então, Jesus não estava mais conseguindo conter esses atos, né? Então, ele movia o passo para girar por todas as gerações, e onde encontrava alguma alma mais disposta, se aproximava, a abraçava. Então, primeiro Jesus abraça a alma, né, como se fosse um consolo que ele dá para a alma. Falava-lhe ao ouvido, é a palavra que ele vai comunicando para ela, né? Dava-lhe seu alento, que é acredito que seja a inspiração divina, né? Como se quisesse renovar a nova criação. E depois, como em festa, punha junto com o ato a vida de seu querer.
E aí, nessa partezinha, em festa, Jesus punha junto com o ato a vida de seu querer. E eu fiquei pensando, que ato é esse? Seria o ato da criatura que formou a disposição dela para Jesus? Fiquei pensando, que ato seria esse, né? Que Jesus diz que junta com esse ato a vida do querer dele. Eu fiquei pensando porque os atos da Luísa, de Nossa Senhora, já estavam com a vida do querer divino, né? Que fala lá em cima. E aí, seguindo aí ela continua, né? Não queria desunir o ato da vida de seu querer, porque sendo o ato primário, onde havia gerado sua vida, não queria O ato dele, separar. né? Os atos dele, né? É o ato dele na criatura, Os primários na divina vontade é de Jesus, né? Os primários. Quem formou de verdade, né, a base para o reino foi Jesus mesmo, né? Com os atos dele, os atos primários são os dele, né? Então, é o ato da vida de Jesus, quando ele estava na Terra. É isso? É, eu acredito que seja. Daí inclui todos, né? Inclui o ato único, né? O ato único inclui os atos dele, né? Mas ainda não fixou na minha cabeça isso. Ainda não fixou. Depois você me manda o trecho inteiro, fica mais fácil para mim. Eu entendi. É o trecho da live, é a parte aqui, a parte 3 desse trecho. Peraí, a parte 3? Deixa eu pegar aqui. É. Então, deixa eu pegar. Eu também estou lendo aqui para entender. Eu não tinha prestado atenção nessa partezinha. Realmente, junto Enquanto com dizia o isso, meu doce Jesus fazia ver que tinha em seu coração divino todos os atos feitos em seu querer, incluídos também aqueles da Mãe Celestial, que eram muitos, e dentro de cada um dos atos, gerada a vida da divina vontade, em cada ato. Como se não os pudesse mais conter, movia o passo para girar por todas as gerações.